Boa tarde! Ainda no programa deste sábado, vamos falar com o chefe do cartório eleitoral da comarca de Bandeirantes, Ricardo Petrica. Ele explicou sobre os andamentos dos trabalhos no processo eleitoral que ocorrerá em outubro deste ano, como a questão da confiabilidade da urna eletrônica, voto em trânsito, entre outros assuntos pertinentes. Confira! Amigos do Folha do Norte na Web, hoje a nossa entrevista é com o chefe do cartório de Bandeirantes, Ricardo Petrica, e ele vai falar pra gente sobre a proximidade das eleições, o que pode, o que não pode, sobre as urnas eletrônicas, sobre fake news, e vai esclarecer vários pontos pra gente. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Regiane. Boa tarde a todas e a todos. Ricardo, proximidade das eleições. Aqui em Bandeirantes é feita alguma preparação para essas urnas? Como que funciona? As urnas são preparadas em cerimônia de geração de mídia, né? Primeiramente, a geração de mídia conforme a relação de candidatos que vem do TRE, e depois, então, na sequência, é feita a preparação dessas urnas e também a sua lacração para a utilização no dia das eleições. No primeiro turno, que será no dia 2, e no segundo turno, se houver, no dia 30 de outubro. Depois de lacrada, essas urnas não são mais mexidas. Essas urnas não são mais mexidas, elas são levadas daí na data que for convencionada para o local de votação, já lacrada e fechada. Ricardo, o público eleitoreiro aqui, né? Qual a quantidade de eleitores que tem? É Bandeirantes e Santa Amélia, né? Que o cartório aqui abrange? Bandeirantes e Santa Amélia. Nós temos cerca de 27 mil eleitores, sendo 25 mil eleitores em Bandeirantes e 2 mil eleitores em Santa Amélia. Esse é o número aproximado. O cartório de Bandeirantes também faz a fiscalização em Santa Amélia? Tem a competência de fiscalizar Santa Amélia e fazer as eleições também em Santa Amélia. Ricardo, tem uma possibilidade de voto que é o voto em trânsito. Como que funciona? O voto em trânsito é para municípios de mais de 100 mil eleitores. E esse prazo, porém, já passou, que foi no dia 18 de agosto. Ele foi prorrogado, porém, até o dia 26 de agosto, só que fica restrito aos policiais e aos mesários que desejarem trocar de local de votação, de sessão, para aquela sessão que ele estiver trabalhando. Então os policiais ainda podem trocar. Mas o voto em trânsito, em geral, para a população, ele ainda é restrito a municípios com mais de 100 mil eleitores, que não é o nosso caso, e o prazo se expirou no dia 18. No caso, a pessoa teria que fazer uma inscrição, um cadastro até o dia 18? A pessoa comparece em qualquer cartório eleitoral e escolhe uma cidade em que ela estará no dia da eleição, desde que essa cidade tenha, então, pelo menos 100 mil eleitores. 100 mil eleitores, 100 e não mil moradores. Eleitores, e não moradores, 100 mil eleitores. Então tem que ser um município Ela pode, grande. por exemplo, vir em Bandeirantes e escolher para votar em Londrina, por exemplo. Londrina, Marília, Maringá. Com a proximidade das eleições, surgem muito fake news. Como que a pessoa pode identificar? Tem o fórum, o sistema eleitoral, eles têm algum canal que esse eleitor pode procurar para saber se é verdade ou não aquela notícia? É interessante sempre, antes de repassarmos uma mensagem que nos chega por WhatsApp, conferir a fonte, conferir a veracidade dela, né? E, para tanto, foi criada na Justiça Eleitoral, no site do TSE, a página Fato e Boato, onde ela esclarece as principais questões inclusive que já foram objetos de fake news. E também no site do TRE do Paraná, através do Gralha, de Gralha Azul, né? Gralha Confere, que é onde então o eleitor pode estar conferindo se aquela mensagem que ele recebeu é verídica ou não. Então a pessoa pode procurar na internet para saber se realmente aquele é verdade ou mentira. Exatamente, ela pode procurar no site do TSE e no site do TRE Paraná. Ambos têm esse mecanismo de conferência. Em relação aos mesários que vão trabalhar, todos eles já estão escalados, já está tudo certo. E como que funciona se a pessoa
quer ser mesário nas próximas eleições? A Justiça Eleitoral trabalha com os mesários voluntários, que seria o ideal, né? É o ideal que todos fossem voluntários. Nós temos alguns municípios que eles têm em torno de 100%, tem 100% dos seus mesários voluntários, que não é o nosso caso ainda. O nosso índice ainda é baixo, a gente está trabalhando para elevar isso daí. Nós temos cerca de 40% apenas dos nossos mesários são voluntários. É possível, então, estar fazendo essa inscrição como mesário voluntário no site do TSE, ou site do TRE Paraná. É onde, então, a pessoa vai se inscrever como mesário e nas próximas eleições ela poderá ser convocada. Inclusive nesta ainda, se houver necessidade de alguma eventual substituição. Atualmente nós estamos com todos os mesários convocados, todo o quadro todo preenchido, né? Mas é sempre importante a gente fazer essa campanha para que as pessoas façam essa inscrição voluntariamente. Até porque tem os direitos dos mesários, né? E a Justiça Eleitoral vem batalhando para que isso seja observado, como, por exemplo, o direito a duas folgas, né, a cada dia trabalhado, e também horas, atividades na faculdade para aqueles que estudam, né? São 60 horas no total, 30 horas por turno. A cada eleição trabalhada, a cada turno, o mesário ou a mesária estudante terá 30 horas de atividade contadas, computadas junto à sua instituição de ensino, né? Também nós temos o benefício de isenção de pagamento de inscrição em concurso público no estado do Paraná e também no município de Bandeirantes, em que há essa isenção. Já existe uma lei municipal aqui em Bandeirantes prevendo a isenção de pagamento de inscrição quem tiver sido mesário, né? E alguns outros municípios também que têm essa previsão. Aí depende de cada prefeitura. A prefeitura de Bandeirantes já tem, o município de Bandeirantes já tem essa legislação. E além do benefício de auxílio alimentação, né, que esse ano será o valor de R$ 45 por dia trabalhado em cada eleição. A gente está no final de uma pandemia, né? Durou mais de 2 anos. Vai ter algum cuidado especial nessa eleição? Vai ser obrigatório o uso de máscara? Como que vai funcionar? Não, pelo que me consta, não vai ser obrigatório o uso de máscara. Isso vai do cuidado de cada um, né? Como está sendo nos demais órgãos públicos, no comércio, nas empresas em geral, né? O que é também interessante dizer é que as pessoas que não compareceram à Justiça Eleitoral para fazer o seu cadastro biométrico, justamente em função da pandemia ou não, elas poderão votar mesmo assim. Ou seja, a eleitora ou o eleitor vai poder votar mesmo que não tenha os dados biométricos cadastrados na Justiça Eleitoral. Desde que ele não esteja com o título cancelado, né? Se o eleitor ficou 3 eleições consecutivas sem votar, o título acaba sendo cancelado. Mas se simplesmente ele não tiver, ele votou na última eleição ou penúltima eleição e desejar votar, mesmo sem biometria, ele ou ela poderá votar normalmente. E quem não tem o título impresso, tem só no celular, pelo aplicativo do e-título, como que vai funcionar? É válido também. O e-título também é válido para fins de identificação pessoal, principalmente o título do eleitor, desde que ele tenha foto. É necessário que ele tenha foto. Se acaso o e-título do eleitor ou da eleitora não tiver a foto, é necessário apresentar um documento com foto junto, né? Assim como o título em papel, né? Se ele precisa de um documento, o eleitor precisa de um documento com foto. Então, mesmo quem tem o e-título, é necessário levar um documento com foto no dia da votação. Exatamente, a menos que o e-título tenha foto. Alguns têm, outros não têm. Né? Alguns têm, se ele comparecer para fazer o cadastramento biométrico, o e-título dele já tem a foto, já vai puxar a foto da Justiça Eleitoral, então ele pode votar só com o e-título. Ah, mas aí tem que ter feito a biometria. Tem que ter feito a biometria. Em relação à segurança das urnas, essa urna ela é possível ser fraudada? Tem alguma possibilidade disso acontecer? Então, as urnas eletrônicas são bastante seguras. A Justiça Eleitoral assegura que elas são mais seguras do que o voto
em papel, por exemplo. Por quê? Porque as urnas eletrônicas são auditadas e são auditáveis, né? Cada vez a gente vê um aprimoramento do processo de auditoria das urnas eletrônicas. Cada vez mais instituições participando desse processo para o aprimoramento, né, da urna eletrônica. Então ela é sim segura. A sua preparação é feita em cerimônia pública, né? A cerimônia de geração das mídias, a cerimônia de carga das urnas para preparação para o dia da eleição, a cerimônia de lacração dessas urnas. As urnas lacradas são levadas, depois a urna só é aberta lá na escola, no local de votação, e aqueles lacres permanecem inviolados. Algumas urnas algumas urnas são efetivamente auditadas através de sorteios feitos pelos regionais, né, pelo TRE nosso no caso. Então a urna é bastante segura. Até porque ela não tem contato com a internet, ela não tem acesso à internet e nem Bluetooth. Então a urna ela é isolada. E depois só é feita a transmissão dos votos, que sempre coincide com a emissão do boletim de urna, que é aquela relação com os votos válidos e anulados, enfim, os votos que foram dados para cada candidato. Essa mesma divulgação, ela sempre confere com aquela divulgação feita pelo TSE no site. Então a maior e primeira auditoria é essa aí, do boletim de ocorrência, o boletim de urna. E também da zerésima, antes do início da eleição, que mostra que não há nenhum voto para nenhum dos candidatos. A urna, neste ano em especial, ela passará por um processo de teste de teclado. Então, se eventualmente tiver algum problema no teclado, ela já vai ser eliminada ali e vai ser substituída por uma urna reserva, uma urna de contingência. E toda cidade tem urna reserva? Toda cidade tem urna reserva. Toda cidade tem. Toda zona eleitoral tem um quantitativo de urnas reservas. Então o eleitor não precisa ficar com medo. O eleitor pode ficar tranquilo. Inclusive, até queria falar que tem um simulador de eleição, simulador de votação no site do TRE Paraná e no site do TSE, onde o eleitor pode estar simulando. Ali tem alguns candidatos, simulação, claro, alguns partidos, que é uma simulação, onde ele pode estar testando esses votos, porque esse ano é uma eleição geral em que o eleitor vai votar para deputado estadual, deputado federal, um senador ou senadora, governador ou governadora e presidente da república ou presidente, né? Então são 5 cargos. É importante que o eleitor, se assim desejar, faça esse teste em casa com o simulador. No próprio site do TSE tem esse simulador. E o eleitor pode estar levando a cola, né? A gente chama de cola, a anotação de todos os candidatos e todas as candidatas em que ela vai votar. Ela já pode levar pronto isso e ir lá fazer a cópia. E pode ser no celular mesmo, não precisa ser no papel. Ou você celular não, porque o celular não é permitido que se utilize ele próximo à urna. Uhum. Então é interessante que ela leve em papel, que o eleitor leve em papel. E se acontecer de algum eleitor ser pego com o celular próximo à urna, o que acontece? Aí terá as medidas cabíveis, né, que serão decididas pela juíza eleitoral. É o mesmo caso das bocas de urna? Também é proibido, né? Pedir voto, fazer divulgação no dia da eleição também é proibido. No dia da eleição só é permitida, diz as resoluções e a legislação, só é permitida a manifestação individual e silenciosa. Ela não pode ser coletiva e nem pode haver pedido de voto ou coisa do tipo. A pessoa pode votar com a camiseta do candidato, por exemplo? Ela pode comparecer, desde que em silêncio, né? Ricardo, muito obrigada pela entrevista. O jornal está sempre aberto para vocês, para o que vocês precisarem. Quando precisar divulgar alguma coisa, pode contar com a gente. Eu que agradeço, a Justiça Eleitoral agradece a todos e todas. Obrigado. Quem quiser acompanhar essa e outras entrevistas, é só acessar o nosso canal no YouTube ou as nossas redes sociais. Muito obrigada.